Então, esse é o reinterrogatório da senhora Maria do Rocio Nascimento, nos autos da ação penal 50.16.884, 26/2017, 404-7000. Dona Maria do Rocio Nascimento, qual é a sua profissão? A minha formação acadêmica é medicina veterinária e eu sou auditora fiscal federal agropecuária. A senhora é auditora fiscal desde quando? Bem, como auditora 2000, mas eu trabalho no Ministério desde 1978. Mas em função equivalente ou a senhora tinha Sim, outra médica atividade? veterinária daí. O Ministério nos contratava como médicos veterinários. Tá. A senhora mora com quem? Eu moro com as minhas irmãs. Certo. Tá. Sua renda mensal é de quanto, mais ou menos? R$ 22 mil, Tá. bruto. Bruto, né? Líquido dá quanto, mais ou menos? 14, 15? É? Bom, depende dos descontos, né? Isso mesmo. Bom, Dona Maria. Deixa eu só ligar aqui. Dona Maria. Essa ação penal diz respeito a uns fatos ocorridos basicamente no norte do Paraná, na região de Londrina. Eu vou começar a perguntar à senhora, conforme eu já esclareci antes no início da gravação, a senhora teve um acordo de colaboração premiada homologado pelo juízo, e, portanto, a senhora não tem o direito de permanecer em silêncio ou de faltar com a verdade, sob pena desse acordo ser rescindido. A senhora conhece o Juarez José de Santana? Conheço. A senhora conhece ele de onde? Eu conheço ele praticamente, acho que há uns 25 anos. Eu trabalhei muito tempo no interior, então o meu contato com ele não era muito frequente. Em 2008 vim a Curitiba, aí o nosso contato ficou um pouco mais a miúdo, mas eu conheço ele como chefe, há 25 anos mais ou menos, como chefe da Ultra de Londrina. A primeira imputação da acusação atribui ao seu Juarez, ao Cid Omar, ao Gércio, ao Luiz Alberto Patzer, ao Sebastião Machado Ferreira e ao Roberto Brasiliano da Silva o delito de organização criminosa, porque eles teriam organizado, sob o comando do Juarez, um grupo criminoso na região de Londrina, uma vez que ele era chefe da Ultra de Londrina, e esse grupo basicamente exigia vantagens indevidas, cada um fazendo uma atribuição de empresários daquela região. Eu indago a senhora se a senhora sabe algo que diz respeito à atuação dessas pessoas, ou de algumas delas, a senhora pode pormenorizar as pessoas que a senhora conhece, relacionado a esse fato que foi atribuído pela acusação, que é o estabelecimento de uma organização criminosa. Vulgarmente, pensando em uns termos mais leigos, uma espécie de quadrilha. Naquele grupo, dentre essas pessoas, com a finalidade de obter vantagens dos empresários da região, de facilitar a ação desses empresários, eventualmente violando alguma norma que o Ministério da Agricultura estabelecesse. Senhora, o que a senhora sabe a respeito da atuação do Juarez, em conjunto com Cid Omar, Gércio, Patzer, Sebastião e o Brasiliano? Eu ouvi falar muito sempre do Juarez, Cid Omar, Sebastião e Patzer. O Brasiliano, eu vim conhecê-lo na custódia da Polícia Federal, só conhecia de nome. E o Gércio Bonesi, este eu nunca soube nada dele. Mas Juarez, Cid Omar, Sebastião e Patzer, eu sei que eles... Comenta-se isso a nível de ministério há muitos anos. Quando eu trabalhava ainda em Carambeí, eu já ouvia comentários a esse respeito de que eles passavam mensalmente nas empresas para arrecadar vantagens indevidas, beneficiavam empresas, entendeu? Eles dificultavam muito quando o Cipoá mandava supervisões para serem realizadas na região dele. O Cid Omar prejudicava muito a liberação de veículos para que os colegas que lá iam tivessem o veículo para poder fazer as atividades.
Eles proibiam entradas dos colegas dentro das empresas. Os próprios empresários diziam para os colegas: ó, só vou recebê-lo se o Juarez nos comunicar que a gente pode recebê-los, entendeu? Então, eles nunca respeitavam realmente. E ele, dessa maneira, é lógico que todos nós sabemos, o Ministério, muitas pessoas com certeza sabem, comentam, que existia, sim, isso lá na Ultra de Londrina, e por muitos anos isso acontece. O que é uma Ultra? O que faz uma Ultra? Porque, assim, eu entendo que tem a Superintendência Federal da Agricultura em Curitiba. Eu li no processo que há ultras no interior, né, em cidades mais importantes. Isso mesmo. O que faz uma ultra? Ela tem autonomia para quê exatamente? Administrativa. Para fazer o quê? Lotar exemplo, servidor nos frigoríficos? Não, isso não. Isso quem faz é o serviço, a chefia técnica em Curitiba. Tá? A Ultra faz, ela é responsável por envio de frequências, pelo recebimento de documentos oficiais e distribuição nas indústrias da região, entendeu? Solicitar veículos, solicitar conserto para veículo, material de consumo. Ela não tem nenhuma, ela não é autorizada a tomar nenhuma ação técnica sem que seja emanada do CIPOA ou de Brasília. O superintendente tem a atribuição de nomear o chefe da Ultra? Sim. E o Juarez se mantinha como chefe há 25 anos da Ultra? Ele era protegido por políticos muito fortes na região durante todos esses anos, por isso que ele se manteve no cargo. Porque eu faço a indagação, uma vez que os superintendentes alteram, isso mesmo. Seria até certo ponto natural que em 25 anos alguém fosse nomeado, houvesse uma certa alternância de chefia nas unidades subordinadas. Mas nunca ninguém conseguiu realizar isso, porque o político que eu protegi era muito forte. Tá bem. A senhora falou em recolhimento de valores, como valores assim? mensais. Eles passavam pelas empresas, entendeu? Por exemplo, o Patzer, eu sei que ele passava em certas empresas para arrecadar o dinheiro, parece que dividia, ou passava para o Juarez passava para políticos, alguma coisa assim. Então, cada um... Porque a área que a Ultra de Londrina abrange é uma área de muitos municípios. Então, tem cada colegas que estão numa área, numa região do município. Eu acho que cada um pega daquelas empresas que fica mais próximas. Alguma coisa A senhora ficou sabendo disso como? Por comentários, há muitos anos. Eu estou há 10 aqui em Curitiba trabalhando, mas eu trabalhei 30 no interior e lá eu já tinha esse conhecimento. Inclusive, às vezes, quando o chefe vinha, alguns colegas de lá fazer alguma atividade para nós aqui, era gozação, que os cachorrinhos do Juarez também passavam muito bem, porque ganhavam sempre os bifinhos, esse tipo de... Eu, da minha sala, ouvia ao lado e todo mundo ouvia isso. Isso é muito comum, esses comentários a nível de estado, daquela região, né? Sim. E ninguém teve a atitude de denunciar, de levar isso adiante, de tentar mudar esse estado de coisas naquela região? Olha, eu como chefe, quando eu assumi a chefia, eu nunca recebi nada por escrito. E existiam os comentários a respeito também de às vezes, beneficiar uma empresa, mas nunca ninguém colocava para nós no papel. E se eu não tivesse nada formal, eu não poderia, né, passar isso à frente. Que eu só posso sugerir ou propor à diretoria técnica, que é o nível acima de mim, e o superintendente, se eu tiver alguma coisa que eu receba formalmente, né? Esses benefícios eram sob a forma de quê? Que eu sei, eram produtos carnes, das empresas, carnes. E dinheiro. Mas dinheiro para benefício próprio, para as pessoas receberem, para usufruírem? Acredito que sim, porque quando eu entrei no Ministério, nós tínhamos um salário muito pequeno, salário muito baixo. O nosso salário começou a realmente ter uma evolução a partir de 2000, quando nós ganhamos, vamos dizer assim, a nossa carreira de fiscal, que nessa época foi para 5 mil e pouco.
E agora, 2008, 2010, que ele melhorou um pouco mais. E a gente sentia que tinha colegas que realmente eles tinham um padrão de vida mais elevado. Não sei lhe dizer se existia ele tinha alguma empresa, trabalhava em alguma outra coisa, mas o padrão dele sempre foi mais elevado do que ele tinha filhos. Eu sei que os filhos fizeram faculdade, né? Então, eu acho que a gente sentia isso, que ele tinha um padrão de vida mais elevado do que o dos outros colegas. A senhora conheceu o Roberto Brasiliano da Silva? O Roberto, eu vim conhecê-lo aqui, pessoalmente, né, na Custódia. Mas eu já ouvia falar muito dele e eu vi o Sebastião, na Custódia, comentar que o Brasiliano era uma pessoa que assessorava o Juarez em eventos, reuniões, e que passava mensalmente pelas empresas para entregar documentos oficiais nos frigoríficos. Mas ele não é servidor público? Não é servidor público. Mas ele tinha sala dentro do Sim, pelo que eu senti que ele falou, ele permanecia dentro da UTA de Londrina. Mas a senhora sabe de onde apareceu o Brasiliano para ir para dentro? O Brasiliano, ele era assessor parlamentar de um político já falecido. Quem era o político? Era o Janene. E aí... Ele faleceu. Sim. E pelo que eu entendi, esse brasiliano continuou acompanhando o Juarez nos eventos do Ministério, reuniões técnicas, alguma coisa que ele também participava. Mas a senhora até então não conhecia ele? Não. Até ir para a Custódia? Pessoalmente, eu vim conhecê-lo na Custódia, que até ele entrou, eu não sabia quem era. Aí, quando eu perguntei, é que me contaram a história. Mas já tinha ouvido falar dele? Sim. Sabia que tinha essa pessoa que fazia esse papel, né? Mas não sabia quem. Trabalhava como uma espécie de assessor do Juarez? Isso mesmo. Até falaram jornalista, alguma coisa assim. Não sei explicar de uma maneira melhor. Tá bem. Ele tinha... Era essa questão que a senhora falou... E das demais pessoas, o Cid Omar, o que ele era? O Cid Omar era uma pessoa que... Eu, quando comecei a trabalhar no Cipoá, eu já tive dificuldade com ele, porque ele dificultava, como eu disse, a liberação de veículos, os colegas que saíam daqui de Curitiba para fazer supervisão. Ele se envolvia até em assuntos técnicos. Muitas vezes eu liguei para lá para conversar com um técnico, ele que queria conversar comigo, e ele, como agente administrativo, eu entendo que ele não poderia estar assumindo, né, esse tipo de responsabilidade. Então, eu, inclusive, não liguei mais para ele, não conversei mais com ele. Ele se envolvia muito porque ele beneficiava empresas do setor, dali de dentro da área. E ele era próximo do Juarez? Muito próximo. O Gércio, a senhora disse que não... O Gércio, eu não sabia que... Eu fiquei sabendo que ele estava recebendo vantagens devidas no próprio processo, na operação. E eu sempre contei com ele como um técnico bom, ele sempre colaborou com o Cipoá nesse sentido. Eu não sabia que ele tinha esse... Qual a posição do Patzer nisso? O Patzer é agente de inspeção. Ele, se eu não estou enganado, ele está alotado no frigorífico em Rolândia. E ele... E ele que... fiquei sabendo que ele pegava dinheiro dali para dividir com os Juarez e outras pessoas, alguma coisa assim. Que é a batedora Grangeiro. E o Sebastião? O Sebastião sempre foi muito amigo do Juarez. Tá? Depois, eu não tinha muito... eu não conversava muito com essas pessoas porque elas não gostavam. O chefe para eles, da região, sempre foi somente o Juarez. Então, eles não respeitavam muito nossas ordens. Entendi. E esse Juarez e esse menino, o Sebastião, ele não gostava muito de falar comigo também. Mas é que, muitos anos, o Juarez comandou aquela região sozinha, tanto na área técnica como na área administrativa. Nenhum chefe de Cipoá antes não queria saber daquela área, porque lá o negócio é complicado, lá todo mundo recebe suas vantagens. Isso eles diziam para nós.
Dava para dizer, a partir da sua experiência, que aquela era a região, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, que aquela fosse uma região mais complicada do que o restante do estado, nesse sentido, de vantagem, de fiscalização? Com certeza. A mais complicada do A Paraná? mais complicada. Bastante estabelecimentos complicados. Também. Complicados em que Complicados no sentido de que estabelecimentos muito antigos, entendeu? Estabelecimentos que trabalhavam meio à revelia, cometiam muitas irregularidades, entendeu? A senhora fala irregularidade de que irregularidades no sentido de não cumprir legislação do Ministério, não cumprir uma ordem. A ordem daqui de Curitiba nunca era cumprida, porque quando chegava lá, era mudado pelo chefe da Ultra, isso aqui deixa que eu resolvo, isso deixa que eu faço. Isso acontecia muito. E quando eu cheguei em 2010, aí que eu tive problema, porque eu tentei mudar isso daí, aí que os problemas vieram. O Juarez não tinha atribuição funcional de... Tinha. Só vou concluir. Desculpe. Ele tinha ou não atribuição funcional de alterar a lotação de auditores fiscais nos estabelecimentos? Não. Mas ele fazia isso? Fazia. Ele fazia através de... Ele fez através de memorandos e ele também comunicava os empresários através de memorandos que o fiscal federal fulano de tal vai exercer funções no CIF tal a partir da data. E ainda ele, vamos dizer assim, ele não ia exercer funções em todas as atividades. Ele vai fazer só análise da rotulagem, ele vai fazer só aquilo, entendeu? Então, ele punha 3, 4 pessoas dentro de um CIF e cada um fazia aquilo que ele determinava. E eu, como chefe do CIPUA, a chefia técnica, eu proponho sempre a diretoria técnica, entendeu? A mudança de um fiscal para um outro CIF e tem que ser aprovado também pela superintendência. Também. Eu não tenho só eu, vou sugerir e faço as minhas alegações técnicas, por que eu estou solicitando a mudança, e daí o superintendente aceita ou não. Mas ele não tem, como chefe administrativo, ele não pode fazer isso. A senhora ficou sabendo de alguns valores, que a senhora falou em valores, né? Em valores, em números, valores concretos que eram arrecadados, e como é que era essa arrecadação que a senhora